Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Ex-congressista dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, afirma que uma guerra contra a Rússia perigosamente se aproxima. Na entrevista com Israel 365 News, ela fala que as semelhanças perturbadoras proféticas de Armagedon mencionadas nas escrituras judaicas. Quando questionada sobre o conflito crescente entre Rússia e Ucrânia, Gabbard disse: temos que entender que tal guerra terá consequências além de qualquer coisa que possamos imaginar. Essa guerra não é um jogo, é uma guerra que não há vencedores. Esta é uma guerra que temos milhares de armas nucleares com as quais os Estados Unidos têm como alvo a Rússia. A Rússia tem milhares de armas nucleares visando a nós que podem atingir qualquer cidade da América em menos de 30 minutos e afetar cada um de nós, resultando em morte torturante e sofrimento além da compreensão. Centenas de milhões de pessoas morrerão e sofrerão ao ver sua carne queimar através de seus ossos. Isso é algo que você nem pode imaginar. Gabbard pode estar certa, que seria impossível para uma pessoa comum imaginar tal cenário, mas os judeus afirmam que isso está claramente descrito em suas escrituras na guerra de Gog e Magog, e até mesmo citam em Zacarias 14:12, que mostra que os inimigos de seu Senhor sofrerão. Então ela está falando de coisas que ninguém sabe o que está acontecendo entre a Rússia e Estados Unidos. Rabino diz que superlua de sangue anuncia a guerra nos Estados Unidos. Vamos ver esse aqui. Os Estados Unidos mudaram muito desde a eleição americana de novembro passado. Nos Estados Unidos, muitas pessoas acreditam que a eleição foi roubada e que Joe Biden não é o presidente legítimo. Já nas mudanças, houve aviso de que poderia haver uma guerra civil, e este perigo parece ter sido evitado até hoje, especialmente porque os resultados das atualizações agora são verificados no Arizona. No entanto, os Estados Unidos não estão apenas ameaçados por dentro. Um grande conflito está se aproximando com a China e a Rússia, com potencial para uma guerra mundial. Logo após a mudança de poder na Casa Branca, o Comando Estratégico avisou que há um ataque nuclear ou MP no continente dos Estados Unidos poderia vir, e na segunda quinzena de abril, o Pentágono anunciou que está se preparando para o pior cenário possível. Vou voltar aqui. Essas advertências são agora acompanhadas pela advertência de um rabino que interpreta a vinda da lua de sangue no final de maio como uma advertência de guerra para os Estados Unidos. A superlua de sangue, que será visível no sudeste asiático, a América do Sul, Austrália e metade do ocidental da América do Norte, na noite de 26 de maio, é um anúncio dos Estados Unidos contra o restabelecimento das relações com a autoridade palestina. Segundo o rabino Mordecai Zenut, é considerado um especialista rabínico em fenômenos astronômicos. Um eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua cheia estão perfeitamente normais. O eclipse lunar que se aproxima no final de maio será uma lua de sangue. As condições atmosféricas que filtram com núcleos azul e verde que dão à Lua sua cor avermelhada. Além da lua de sangue, este eclipse lunar também será uma superlua. Olha que fenômeno raro, né? Uma superlua com um eclipse. Uma superlua é formada quando a luz está mais próxima da Terra, em sua órbita elíptica ao redor da Terra. Ela então parece 14% maior e 30% mais brilhante que no ponto da sua órbita. Vamos voltar aqui. No livro da Victor, o rabino Mordecai Zenut discutiu um guia para o calendário. No entanto, este guia é baseado em fontes judaicas esotéricas e dá uma visão geral do significado dos eclipses na tradição judaica.
Genute afirmou que os eclipses lunares ali, em circunstâncias normais, são vistos como um mau presságio para Israel. Relacionado a isso está uma discussão do Talmud, Sukkot 29a, que afirma claramente que Israel, como uma nação, é espiritualmente representado pela lua. De acordo com o Talmud, os próximos eclipses lunares com a lua ficando vermelha são um presságio de grandes guerras nascerão. Na época do Talmud, apenas definição de Israel, o calendário de acordo com a lua. O calendário de Israel era de acordo com a lua. De acordo com o Talmud, os próximos eclipses com a lua ficando vermelha são um presságio de grandes guerras. Na época do Talmud, apenas a definição de Israel, o calendário de acordo com a lua, diz Rabino Genute. Ajustar o calendário de acordo com o sol era a prática de idólatras como Roma, que batizava os meses e dias solares com base nos deuses pagãos. Hoje, os muçulmanos alinham seu calendário mais do que os atendidos com a lua, de modo que seu calendário está desequilibrado. Portanto, um eclipse lunar está intimamente relacionado aos árabes e, neste caso, um aviso para os árabes. O Rabino Genute se referiu ao Talmud que diz na área sobre as trevas: se Israel faz a vontade do lugar de Deus, eles têm nada a temer. Ele também citou a Bíblia hebraica. Ele está falando que se Israel faz a vontade de Deus, então não tem nada a temer. Assim diz Adonai: não se acostume com o caminho das nações e tenha medo dos sinais do céu, mesmo que como tenham tido medo deles. Este é um aviso ao governo israelense: você tem que ser forte quando se trata de Jerusalém. E afirmou que o nome da capital de Israel está totalmente enraizado na palavra hebraica Shalem. Isso também se relaciona com o sol, que ao contrário da lua não tem fases, mas sempre brilha da mesma maneira. O rabino também deu o incentivo de que a vinda do Messias será precedida de uma lua de sangue, referindo-se à Bíblia. Vamos voltar. E darei sinais milagrosos no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em escuridão e a lua em sangue, antes que chegue o dia de Adonai, o grande e terrível. E vai acontecer: todo aquele que invocar o nome de Adonai será salvo, pois no monte de Zion e em Jerusalém haverá salvação, como disse Adonai, e entre o remanescente a quem Adonai chamará. Estamos realmente perto do fim dos dias, então esses signos astronômicos estão se tornando cada vez mais importantes. Então você viu que está acontecendo umas coisinhas entre Rússia e Estados Unidos que a gente não sabe, como aquela mulher viu. Ela disse que é um cenário que as pessoas não podem imaginar. E aí o rabino que viu ela falando, falou que ela descreveu um cenário do fim do dia, de Gog e Magog. A Rússia, a Coreia do Norte, a China, ali são descendentes de Gog. Aí você pega da Rússia para baixo, até os países árabes, com exceção daqueles que estão ali no sul, são todos descendentes de Gog. Ao meu ver, pode ser que aconteça o seguinte: a Rússia atacando os Estados Unidos fiquem, como se diz, ocupados lá em cima, e lá embaixo o Irã ou um outro país tome coragem de enfrentar Israel. Você está vendo que os conflitos ali no Oriente Médio entre Israel e Irã aumentaram bastante. Está tendo também agora conflitos com o sul ali no Líbano. Está tendo ali no Hamas, lá no sul de Israel, na faixa de Gaza, né? E você vê que a Jordânia está insatisfeita com a questão do Monte do Templo. Então, de uma hora para outra, alguns fogos que estavam paralisados começaram a acender. Do nada. Então, pode ser que aconteça sim essa guerra aí, que é a guerra dos fim dos dias. E, coincidentemente, eles estavam falando que poderia acontecer em maio. Aí esse rabino está falando que provavelmente seria no final de maio, por causa da lua. E aí ele coloca o Talmud, aí também tem o esoterismo e tem a Bíblia também, que está em Joel, que fala da lua se escurecer como sangue, que será o grande terrível dia. Então, os fins dos dias. No Código da Torá, aqui eu não estou conseguindo colocar,
está falando também sobre os fins dos dias. Aqui o do Rabino Matityahu Glazerson, que está falando que tudo começou no dia 4 de agosto, as coisas que aconteceram naquela explosão de Beirute, que isso é o fim dos tempos. O Código da Bíblia, também conhecido como Código da Torá, é um conjunto de palavras codificadas, escondidas no texto hebraico da Torá, que, de acordo com o especialista, previu eventos importantes em nossa história. O cristianismo e o judaísmo compartilham os primeiros 5 livros da Bíblia, que também constitui a Torá, conhecido como os 5 livros de Moisés. E vários rabinos, sacerdotes, matemáticos e professores afirmam que as versões originais em hebraico desses textos sagrados são mensagens, segredos deixados por Deus. Então, nesses códigos, eles estão achando, estão falando que a redenção começou em 2016 e finda agora em 2021. Eles atribuem alguns dos eventos mais importantes da história que foram profetizados nesses textos, incluindo a eleição de Donald Trump, o Holocausto, 11 de setembro, a queda do avião ucraniano em janeiro do ano passado. Acredita-se que o código oculto foi decifrado há séculos por meio da seleção matemática de letras de textos que parecem criar palavras, mas foi popularizado em 2015 pelo documentário do diretor Richard Shaw de Torah Code. O Rabino Matityahu Glazerson, que apareceu no documentário, continua estudando o código e ele continua falando dessas previsões. Em janeiro ele deu um passo adiante, postando um vídeo para seus 10 mil assinantes, afirmando que o Irã desenvolverá uma arma nuclear em 2020. Pode ser que já tenha concluído. E que em 5.780 o Irã seria atômico. E agora em uma descoberta muito interessante e significativa, esperando que logo o Messias venha e que acabe e queime os inimigos de Israel. E então a paz e o sossego virão para o mundo inteiro. Aí está o código. O fim dos dias do judaísmo anuncia a vinda do Messias judeu, que dará início ao reinado de Deus, que governará durante a era messiânica, que virá o fim do mundo como o conhecemos. Essa aqui é a visão do fim dos dias do judaísmo. O cristianismo é diferente. O fim dos dias seria as estrelas cairiam, os rios tornariam sangue, 1/3 das pessoas morreriam, enfim, aquele cenário caótico. Para o judaísmo não, seria a era messiânica, o Messias judeu estaria aí, daria paz, enfim. O Rabino Glazerson acredita que tal processo do fim dos dias começou em 2016 e terminará em 2021. Então o Código da Torá também concorda que estamos nos finais dos dias e tudo parece que está levando que vai ser em 2021, que é esse ano que nós temos. Então vamos esperar para maio para ver se essas coisas aí se concretizam. Vamos esperar. Que Deus abençoe você.